entrevista, Palermo. É sempre uma honra poder estar contigo, te ouvindo, aprendendo. Tava brincando aqui nos bastidores que é tipo show do Roberto Carlos, né? Tu vem para trazer as notícias para nós e as previsões daquilo que vai acontecer no nosso ano. Que bom estar contigo. Ai, Rodrigo, mais uma vez, é um grande prazer conversar contigo, especialmente aqui nessa visita que a gente faz anualmente ao Cindy Lojas do Vale Germânico, né? E bom ver a casa cheia aí, né? Todo mundo com expectativas sobre o que se apresenta para nós desse ano que começa. Quais são as perspectivas para 2025, Patrícia? Olha, as perspectivas são de tempos turbulentos, como sempre, né? A gente tem um cenário externo aí que está complicado, né? Nós temos um novo governo nos Estados Unidos agindo de uma forma muito errática. E quando a gente não tem previsibilidade, a gente aumenta o grau de incerteza e incerteza faz as pessoas travarem, né? Então, isso prejudica muito o crescimento como um todo. Se a gente olhasse essa situação, a gente poderia ter ver assim, ó, aqui nessa guerra comercial, talvez a gente pudesse comer pelas beiradas, como a gente fez lá no ano de 2018. Mas não parece ser o cenário com maior probabilidade de acontecer, né? O Brasil, ele tem que, nesse cenário de incerteza, ele tem que acalmar internamente, né? E não plantar novas crises. E esse ano está sendo um ano complicado. Por que complicado? Porque, diferentemente dos outros anos, em que a gente ensaiava uma desaceleração, parece que esse ano a desaceleração veio para acontecer de fato. A gente não vai conseguir repetir os 13,4% crescimento do ano passado. Não tem coelho na cartola que faça levar o país a crescer nessa mesma monta de novo. A gente tem uma inflação que está pressionando o orçamento das famílias. A gente tem uma taxa de juros que vai aumentar de novo no dia de amanhã. E muito provavelmente não fique aí, que a gente experimente ali uma taxa de juros chegando até 15,25, 15,5. E isso, obviamente, tem efeito sobre a economia. E como 2026 já começou, as eleições já estão em curso, o medo é a economágica, né? Por que a economágica? Porque a economágica ela dá resultado de curto prazo. Mas ela cobra um preço seríssimo, caríssimo, no médio e longo prazo, que todo mundo está vivo para pagar. Então, esse ano a nossa expectativa é de um crescimento no Brasil de algo entre 2, 2,5%, uma inflação que deve chegar lá a 5,7% ao ano, uma taxa de juros alta durante todo o ano e, obviamente, lá no câmbio, né, refletindo essa volatilidade, tanto desse cenário externo, que é complicado, quanto das invencionices que a gente tenta fazer aqui no cenário interno. A gente fala de microeconomia, se discute muito a inflação, quando ela é uma inflação pressionada pela alta por conta de demanda ou por conta do clima, por exemplo, que fez com que a escassez do alimento crescesse muito, por exemplo, né? Dá para a gente apostar que isso pode ser uma boa notícia para o ano? Olha, a gente tem, a casos pontuais, obviamente, uma questão de problemas climáticos, né? E a gente pode falar da questão do café, a gente pode falar da questão da laranja, a gente pode falar do cacau, né? A gente pode falar, por exemplo, também com questões climáticas, o que aconteceu, por exemplo, até, obviamente, com o preço dos ovos, apesar de que teve a gripe aviária nos Estados Unidos também, que também contribui para isso. Mas quando a gente olha para o conjunto da economia, grande parte do tempo, ano passado, mais de 55%, mais de 60% dos preços estavam aumentando. Os preços dos serviços estavam muito altos no final do ano, rodando na margem a uma taxa de 8% ao ano. Isso é sinal evidente de inflação de demanda, né? Então, como é que a gente pega e a gente resolve a inflação de demanda? Esfriando a economia. Mas não adianta a gente andar com um pé no acelerador e outro no freio. Não adianta lá no freio da política monetária e um acelerador apertado forte pela política fiscal. A gente vai acabar provando o pior dos dois mundos. Então, é a hora da gente, com maturidade, entender que inflação castiga a todos. E cada vez mais as pesquisas têm mostrado que os eleitores têm punido governos que deixam a inflação crescer, sabe? Só que para isso os governos têm que ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? E não se encastelar em ideias que já se perderam há 20 anos atrás. Então, essas ideias que se perdeu estão muito calcadas no consumo, né? Em aquecer ainda mais o consumo, que é esse pé no acelerador ao mesmo tempo que no freio, né?
comércio vive muito do crédito, né? O Desenrola, de alguma forma, ele trouxe alguma boa notícia ou ele não chegou a esquentar em nenhum momento? Olha, muito pouco, né? Muito pouco. Porque o que acontece? A gente tem condicionantes crônicos da inadimplência no Brasil. Então, quando a gente não tratar esses condicionantes crônicos, a gente vai sempre ter aqueles momentos de morde e assopra, né? Então, por exemplo, por que a gente tem taxas de juros estruturalmente altas aqui no Brasil? Porque a gente tem uma capacidade baixíssima de recuperação do crédito. Cada R$1 que é discutido, a gente consegue devolver 18 centavos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, sabe? Então, tipo, ou a gente cresce, né, como sociedade, no sentido de que a gente entende que tem coisas que institucionalmente tem que melhorar, ou a gente sempre vai tentar, com essas medidas curto-prazistas, tentar solucionar situações pontuais, né? Mas, de novo, né, a gente está vivendo um tempo de emprego em alta, renda em alta. A renda real, inclusive, cresceu, tá? O brasileiro teve acesso a crédito, mas ele tem que aprender a usar o crédito. E ele tem que aprender que existe uma punição inerente a ficar numa situação de inadimplência, né? Então, a gente tem que cuidar para não criar refis da pessoa física. Porque daqui a pouco a gente pode estar criando problemas seríssimos para o nosso futuro enquanto sociedade. Dá para a gente pensar em alguma notícia boa para o segundo semestre? Eu acho que as notícias boas estão centradas no primeiro semestre. No primeiro semestre, o Brasil vai viver ainda os efeitos da super safra, que vai acontecer, né? Então, isso é uma coisa importante. A gente não vai ter amadurecido ainda totalmente os efeitos de uma taxa de juros mais alta. E a gente ainda vai estar vivendo os efeitos do aumento do salário mínimo no Brasil, né? Então, no segundo semestre, a gente amadurece a taxa de juros, a gente diminui o poder de compra do salário das pessoas e aí a situação começa a ficar bem mais complicada. Boa palestra. Muito obrigada, Rodrigo.